Agora chegam mais militares ali, ó. A pessoa de interesse número 6, ela tenta novamente montar uma barricada com uma mesa de madeira, ridiculamente, tenta fechar o acesso à escada e começa ali a destruir o patrimônio, a jogar as coisas no chão, não se importar com esse patrimônio público, olha só, joga tudo no chão. Nós sabemos que o Tarcísio, de fato, isso é inegável, o Tarcísio é o candidato preferido pelo PP, pela União Brasil, pelo STF, pela Faria Lima, por todo o sistema. O Brasil não tem segurança pública, não tem segurança jurídica, não tem segurança política. Isso tudo é risco Brasil. Negocia, senta lá e diz, ó, quero levar uma boa economia para o meu país, até porque eu sou o pai dos pobres. Eu preciso mostrar para o mundo que eu vim aqui negociar porque eu estou pensando neles. Pessoal, imagens exclusivas do dia 8 de janeiro, onde mostra que pessoas estavam entrando com a conivência de soldados das Forças Armadas. E não só isso, esses soldados aqui estavam dando apoio e também fazendo a baderna. Vejam só, as imagens vai mostrar claramente que os soldados, além de deixar as pessoas passar para lá e para cá, davam água a essas pessoas e, além do mais, derrubavam as mesas, chutavam caderno, todos armados ali. A pergunta que fica é, esses soldados estavam a mando de Jair Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos, ou esses soldados que estavam sob o comando do GSI, estavam sob o comando das Forças Armadas, que o presidente era Lula? Será que o governo federal tem alguma coisa a ver? Ou será que esses soldados aqui estavam a serviço de Bolsonaro, que já não era mais presidente? Eu vou deixar essas imagens aqui para vocês verem, imagens exclusivas, e tem um rapaz comentando sobre tudo isso que estava acontecendo. É inacreditável, isso aqui é inédito, pessoal. Bora ver isso aqui, já já nós faz alguns comentários em cima desse assunto aqui. Também quero trazer o Paulo Figueiredo falando sobre as eleições de 2026 e o candidato de 2026. Vocês vão ver também o Barroso, que vai dizer que se arrependeu de ter dado aquele voto para condenar Lula lá em 2018. Vocês também vão ver os comentários brilhantes do Alexandre Garcia também falando sobre o encontro de Trump e Lula nos Estados Unidos. Será que o Lula dessa vez vai levar jabuticaba para comer na reunião com o Trump? Bora ver o que vai acontecer. Bora para esse vídeo, pessoal, mas antes deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora assistir esse vídeo que é exclusivo, pessoal. Agora, percebam, diversos manifestantes estão chegando com a presença de quem? Sim, dos militares e, além deles, também a nossa pessoa de interesse número 6. Ele chega ali guiando os manifestantes, os invasores, ó, a descerem para o segundo andar. Ele chama, parece estar no comando da situação, ele fala com os militares, fala com os invasores, fala no final, chama todo mundo, ó, guia todo mundo para descer. Gente, lembre-se, eles estão diante de um dito golpe de Estado. E olha como eles estão sendo tratados. Olha como os militares estão tratando essas pessoas também, dando água, ao invés de prendê-los. Vocês já viram algum militar no meio de um golpe de Estado dar água para os invasores do palácio? Que cordialidade toda é essa com um golpista? Um tratamento de primeira, que sinceramente nunca vi em golpistas de Estado. Agora chegam mais militares ali, ó. A pessoa de interesse número 6, ela tenta novamente montar uma barricada com uma mesa de madeira, ridiculamente, tenta fechar o acesso à escada, e aí olha só, descem pessoas do quarto andar, eles instruem elas a descer pro segundo, fica esse rapaz ali, ó, que recebeu água dos militares, e passa um bom tempo ali conversando com os militares, não sabe se é um infiltrado, se é alguém que tá tentando ajudar, mas enfim. Chega esse homem, pula a mesa, ninguém faz nada, ó, não tem nenhum tipo de identificação, ele entra, sai, circula, desce uma mulher do quarto andar e olha só, tratada super bem, ó, instruída a descer pelo segundo, vai embora, tchau. Mais um homem desce, ó, instruído pela pessoa de interesse número 6, fecha ali a mesa depois para ninguém entrar. Esses dois saem de cena agora e acontece aquela cena que nós vimos lastimável. Um militar que começa ali a destruir o patrimônio, a jogar as coisas no chão, não se importar com esse patrimônio público, olha só, joga tudo no chão, pega a mesa ali para formar esse bloqueio que não adianta de absolutamente nada, sai chutando tudo, um absurdo. Poucos minutos depois, ó, um invasor derruba essa falsa barricada ali que não protege de nada, chama a atenção dos militares, vem um, daqui a pouco, ó, vem mais um, depois vem um terceiro, eles ficam somente olhando ali, ó, pros invasores e não fazem absolutamente nada. Pegam a mesa novamente pela terceira vez, colocam ali em cima e vão deixar essa mesa. Será que o governo federal tem conivência? Porque o presidente já era o Lula, dia 8 de janeiro. O Lula, sabendo de tudo que estava acontecendo, se fosse outro presidente que não quisesse ver a baderna, tinha colocado uns 10 mil policial ali. Bora, eu quero que feche canto a canto, centímetro por centímetro de policial, não entra ninguém. Tenho certeza que a força policial, a força do exército, poderia ser o que fosse, tinha contido aquilo ali. Se isso não aconteceu, foi por causa que o governo sabia que ia acontecer, o general o GSI sabia o que ia acontecer, o ministro da Justiça sabia o que ia acontecer e fez questão de deixar a baderna acontecer justamente para ter o que dizer. É a leitura que eu faço e é o que eu penso sobre isso aí. Agora vamos ver aqui os comentários de Paulo Figueiredo com relação às eleições de 2026. Em 2026,
o candidato será Bolsonaro. E todo o sistema não quer ver nem Pintado de Ouro, nem Jair, nem Eduardo. Nós sabemos que o Tarcísio, de fato, isso é inegável, o Tarcísio é o candidato preferido pelo PP, pela União Brasil, pelo STF, pela Faria Lima, por todo o sistema. Ontem mesmo, o Temer estava na CNN dizendo que o Tarcísio é o homem da pacificação, moderado, e que pode apresentar um projeto para o país, caso seja candidato à presidência em 2026. Se Michel Temer, o Centrão, a mídia e o STF querem Tarcísio como candidato, será que isso é bom para você? Ora, se nosso movimento é um movimento acima de tudo antissistema e o sistema quer com todas as forças empurrar um candidato na sua goela, você quer esse candidato do sistema para você? Eu não. Isso não é nenhum demérito pessoal. O governador Tarcísio, eu reputo ser um ótimo governador, mas o perfil dele é o perfil que você, e essa é a pergunta que eu faço a você, espectador, é o perfil que você quer para tocar um Brasil dominado por essas pessoas, ou você quer alguém mais como um Donald Trump? E aí nós temos reportagens como essa da Folha de São Paulo. Centrão já articula a candidatura de Ratinho como alternativa a Tarcísio de Freitas. Pensa comigo. Os jornais têm que se decidir. Ou Tarcísio está fechado e ele será o candidato, ou Centrão já articula a candidatura de Ratinho como alternativa a Tarcísio. É o plano A, o plano B, o plano C, só falta combinar com você. Porque eu sei o seguinte, em 2022, eles tentaram João Dória, tentaram Eduardo Leite, tentaram muito Sérgio Moro, tentaram Luciano Huck, tentaram Michel Temer, tentaram Geraldo Alckmin, tentaram Henrique Meirelles, tentaram Rodrigo Pacheco, tentaram até Rodrigo Maia, e acabaram com a Simone Establishment. O Centrão nos odeia. Eles querem qualquer um. O sistema não quer o candidato antissistema. E isso é óbvio. Só falta combinar com quem tem voto. O que faz alguém botar na cabeça que Rodrigo Pacheco podia ser candidato a presidente? Olha o tamanho da desconexão do planeta em que esses caras vivem e o mundo real. Eu acho impressionante que eu, nos Estados Unidos, há 11 anos, consiga ter uma visão muito melhor do que se passa dentro do Brasil do que as pessoas que estão em Brasília o dia inteiro, cobrindo política o dia inteiro. Então, eu quero dar uma notícia para vocês. Olha aqui bem no meu olho. Em 2026, o candidato será Bolsonaro. Anotou? Quem concorda comigo, fala aqui no chat. Queiram vocês ou não, o candidato será Bolsonaro. Ou o Brasil não terá eleições e não terá eleições reconhecidas internacionalmente. Não adianta acordo de Tarcísio, nem que o próprio Bolsonaro, na posição de refém, queira aceitar esse acordo. Quando nós vemos a mídia, todo mundo apoiando o Tarcísio, por mais que seja uma pessoa íntegra, reta, um bom gestor, mas não é bom para o Brasil. Até porque ele vai fazer concessões. Veja bem, nós temos que ter a paz, o diálogo, aquela coisinha. É tudo isso que eles querem. Eles não querem uma pessoa radical que vá contra as drogas, que vá contra o aborto, que vá contra a ideologia de gênero. Não. Eles querem uma pessoa moderada, uma pessoa que, veja bem, a gente pode fazer concessão com relação a isso aí. Então, é esse tipo de presidente. Faz de conta que a corrupção... fecha os olhos para a corrupção, dá uma carrada de dinheiro para a Globo. É isso que eles querem. O sistema quer isso. Uma pessoa que não bata de frente com o Supremo. Uma pessoa que leve tudo na conversa. Fecha os olhos, tá vendo o erro ali, mas fecha os olhos. É isso que o sistema quer. O Bolsonaro é totalmente contra essa linha de sistema. O Bolsonaro é totalmente contra a ideologia de gênero, essas coisas todas. É por isso que nós vemos o Michel Temer, que é um morto político, Aécio Neves, aquela coisa toda, apoiando candidatos que não seja radical igual o Lula, porque eles sabem que o Lula não tem mais jeito, e aí eles já estão dando um chute no Lula, mas também eles não querem uma pessoa com o perfil de Bolsonaro. Então também estão escanteando Bolsonaro e dizendo, veja bem, nós queremos uma pessoa que pegue os votos do Bolsonaro, o bolsonarismo, mas também queremos uma pessoa que pegue os votos da esquerda, não da extrema, mas da esquerda. E o candidato perfeito é o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas já enfatizou, eu quero buscar minha reeleição em São Paulo. Tá certo. E nós precisamos, que eu digo apoiar, né? Para que haja uma anistia ampla, geral e restrita, para que Bolsonaro, se Deus permitir, volte em 2026 governar esse país. E esse é o medo do Supremo Tribunal Federal. O maior medo dos ministros hoje é ver Bolsonaro na cadeira da presidência, com o Senado forte. Porque já sabemos, tendo o presidente Bolsonaro na frente do Brasil, um Senado forte, pode se preparar que vai haver impeachment para todo lado nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa aqui é a realidade. Olha o Barroso chorando, dizendo que o Lula é uma pessoa íntegra, o Lula é uma pessoa, honesta, falando bem do Lula. É inacreditável. É um juiz do Supremo Tribunal Federal
que não deveria tomar lado nem partido, mas dando elogios ao Lula. Então, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal tinha como um presidente uma pessoa que tinha afeto pessoal com o Lula. Então, como acreditar na isenção, na imparcialidade desses juízes? Não tem como. Eu vou te dizer assim, o presidente Lula, primeiro, ele é uma pessoa muito agradável. E muito carismática. Eu vou te dar um exemplo na minha vida pessoal. Logo depois que ele se elegeu, ele veio na minha casa antes de tomar posse. Ele fez uma visita e conversamos. Foi uma ótima conversa, e lá estava, minha mulher era viva ainda, e lá estava a minha sogra, que não tinha simpatia pessoal por ele. Ela é estrangeira, a minha sogra é holandesa, e não entende muito bem do mundo, e não tinha simpatia pelo presidente Lula. Ficou 10 minutos com ele, e ao final desses 10 minutos ele arrumou uma fã apaixonada. O presidente tem uma capacidade de convencimento que eu acho que advém da autenticidade dele. A autenticidade do Lula, transparência, honestidade. Aqui ele tá puxando o saco do Lula, é inacreditável, né? E ver que ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa totalmente parcial. Inacreditável. Bora ver as falas de Alexandre Garcia falando sobre a reunião que o Lula vai ter com o Trump. Será que o Lula vai ter coragem de levar jabuticaba para comer no momento da reunião e oferecer ao Trump? Trump, trouxe jabuticaba lá do Alvorada, olha aqui, você nunca comeu, tome aqui para você, para deixar um clima mais gostoso aqui entre nós na nossa conversa. Será que vai acontecer isso? Bora ouvir os comentários do Alexandre Garcia, que é um jornalista sensacional. Como nós sabemos, nós vivemos no risco Brasil, né? O Brasil não tem segurança pública, não tem segurança jurídica, não tem segurança política. Isso tudo é risco Brasil. Não tem segurança tributária, porque toda hora estão calcando mais imposto. Agora o TCU está exigindo do ministro da Fazenda um equilíbrio lá equivalente a 30 bilhões, se não me engano. Vai tirar de onde, né? Então é essa coisa que a gente não sabe como é que vamos planejar um empreendimento para dentro de 5 anos, né? Então, daí o título Mais Risco Brasil. Vou falar sobre um outro risco, além dos que já conhecemos. Lula e Trump vão conversar em uma semana. Eu digo que Lula, para cumprir uma gracinha que ele fez, mas foi uma ameaça também, tem que levar jabuticaba para a Casa Branca, para mostrar que o Brasil produz coisas que o mundo inteiro não produz, né? O americano pronunciou na ONU um discurso sereno, mesmo depois da fala provocativa de Lula na tribuna. Aí encontraram-se brevemente. E aí vem a palavra do Trump, né? Ele parece um cara legal, gosta de mim, eu gostei dele, né? Pintou uma química, né? Marcamos um encontro, ele disse 2 vezes marcamos encontro para a semana que vem. Lula confirmou isso, disse que Trump veio na direção dele sorrindo, estava muito simpático e acha que pintou mesmo uma química. Lula deve ter se surpreendido com a abordagem de Donald Trump e agora terá uns dias para acertar com Celso Amorim o tom da conversa. Moraes não foi mencionado, ou seja, nada a ver com a Magnitsky. É a questão da tarifa de 50%, questões econômicas. Por isso que Lula tem que aproveitar essa oportunidade de defender a economia brasileira, que é a economia brasileira que paga os impostos que sustentam o Estado brasileiro, do qual Lula é chefe, né? Então é uma grande oportunidade. A pergunta que fica é, será que o Lula vai? Porque, segundo o que nós já estamos sabendo, o pessoal do Lula já está dizendo que a conversa vai ser por videoconferência ou então por telefone. Ou seja, se o clima pesar e o Trump começar a bater forte no Lula, eles desligam o telefone e dizem que a linha caiu, né? Acabou os créditos. Se for por videoconferência e o clima ficar tenso, aí eles desligam ali as câmeras, cortam a internet e depois mandam uma mensagem dizendo: eita, houve algum problema aqui. Ou seja, será que o Lula está com medo de entrar frente a frente e conversar com o Lula? Porque eu tenho certeza
que depois de tudo que o Lula falou contra o Trump, depois de ter falado contra o Trump, ter se oposto a ele, disse que o Trump não tinha nada com democracia, o Trump estava se aproximando de países autoritários, disse que tinha que ter uma moeda alternativa, que não fosse o dólar, apoiou a Kamala Harris nas eleições passadas. Então, depois de tudo isso, né, em nome da soberania, não, o Trump fale baixo comigo, ele disse aqui no Brasil, quando ele estava lá naqueles comícios, ele se empolgou, né, fale baixo comigo. Então, depois de tudo isso, será que o Trump simplesmente vai abraçar o Lula e vai dizer, bora, deixa tudo pra lá, Lula, tu és meu amigo, pintou um clima, gostei muito de tu? Tenho certeza que nessa reunião, e aonde todo mundo vai estar filmando e fazendo perguntas, o Trump vai colocar o Lula em um beco sem saída. Até porque houve um julgamento aqui, um julgamento totalmente parcial. Então vamos ver o que é que vai acontecer, né? Tomara que o Lula vá negociar, tenha humildade para negociar e trazer bons resultados para o Brasil. Porque o que nós queremos é isso, é que o Lula traga resultados para o Brasil. Não interessa o que ele vai escutar do Trump. Negocia, senta lá e diz, ó, quero levar uma boa economia para o meu país, até porque eu sou o pai dos pobres. Eu preciso mostrar para o mundo que eu vim aqui negociar porque eu estou pensando neles. Tomara que o Lula tenha a humildade de fazer isso diante do Brasil e do mundo. Porque senão, se o Lula cancelar esse momento de reunião, o que Lula vai falar aqui no Brasil? Não, gente, não pude ir, não sei o que, tive medo de alguma coisa. Não. Ele sempre acusou o Trump de não querer receber, de não querer aceitar a ligação. Ele sempre acusou os Estados Unidos de bloquear todos os meios alternativos de conversar. Agora que tem a oportunidade, se ele não for, aí ele vai se manchar dentro do Brasil. Eu estou torcendo para que haja uma redução nas tarifas, para que a economia do país, que já está quebrada, comece de alguma forma a se erguer, né? E nós saia desse buraco que nós estamos através desse presidente. Pessoal, era só até aqui o vídeo. Deixa aquele like, curte, comenta, compartilha. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.